Bom dia, boa tarde, boa noite. Até perdemos a. Tô até meio sem jeito de começar. Você está ouvindo o contexto, a gente finalmente voltou para gravar mais um episódio, eu e o Christian está aqui do meu lado, e o contexto, você sabe, é um podcast sobre marketing, cultura e os bastidores das decisões que ninguém vê, mas que fazem tudo acontecer no mercado digital. Eu sou o André Catapan, copywriter, trabalho no Grupo Permaneu, aqui do meu lado está o meu companheiro Christian Urbanerra, agora eu já sei falar o sobrenome dele. Tudo bom, Christian? Como é que você está? Tudo bom, tudo certo. Comecei ontem, ontem não, antes de ontem a academia, tô doendo, preciso ir hoje, mas tirando o lado ruim da coisa, tá tudo certo, tudo bom. Tirando o lado ruim, tudo bom, né? Essa é a minha filosofia de vida. Bom, e hoje o que eu e o Christian a gente separou, né, para conversar com vocês? A pauta de hoje é desmistificando os funis de venda. Num primeiro momento pode ser até uma pauta meio problemática para quem trabalha com o mercado digital, porque pelo que a gente vê as pessoas falando por aí na internet, os funis são uma coisa extremamente complicada, né? Então, você vende que é um problema, você fala que é um problema e depois vende a solução, né? E aqui nesse episódio a gente quer mostrar que, na realidade, fazer um funil de venda e vender na internet é mais simples do que você imagina e que provavelmente com o conhecimento e as experiências que você já tem, você também é capaz de criar o seu próprio funil, seja na internet ou não. Mas antes, né, da gente falar desse tema, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, né? E hoje no plural, porque temos uma novidade. Christian, vou deixar o lado comercial aí do podcast com você, então vai lá. Beleza. Então, o primeiro patrocinador principal, você sabe que é a nossa consultoria criativa Contexto, tá? Onde André e eu vamos elaborar a estratégia de marketing personalizada para você. Então, por exemplo, vamos supor que você já está produzindo conteúdo no Instagram, Substack, YouTube, mas sente que a casa não está organizada, você sente problemas em estruturar o conteúdo para gerar desejo para a sua oferta. A gente pode dar uma revisada, vamos sentar juntos, vamos olhar e ver como reajustar essa parte do conteúdo, por exemplo. Ou, gente, eu preciso de ajuda para estruturar uma oferta. Eu tenho esse produto aqui, tenho esse serviço e não está vendendo. A gente vai olhar essa oferta e como que está a jornada do cliente. Assim, vamos revisar o contexto. Onde está o gargalo do seu fluxo de vendas? A gente vai revisar, vamos revisar junto e é só você chamar a gente aqui no link da descrição, nos nossos contatos, aqui no nosso perfil, né? E a segunda coisa, né, o segundo patrocinador, é que eu comecei a fazer vamos dizer assim, um teste também. Eu mesmo comecei a fazer um funil, pessoal. E ali abri uma mentoria para básica de copy. E o André também vai dar aulas dentro dessa mentoria. Mas para poder dar um tira-gosto de como que é essa estrutura dessa mentoria, baseada num sistema muito simples para, como eu falei para o André, para cortar o gosto do ChatGPT dos textos. Porque já que todo mundo está fazendo coisa com ChatGPT, com texto com IA, produtividade ao máximo, ainda assim, tem gente que fala, não, mas isso daqui tá muito com cara de IA. Isso daqui. Então, ali tem um pessoal querendo vender super agente, super prompt. Mas não é essa a solução. É outra. É o modelo, o André me deu essa ideia, o modelo de inteligência mais avançado e poderoso que existe, que é o cérebro. Então, ali eu fiz um resumo, assim, um curso de umas 3, 4 horas que resume como que você pode usar essa ferramenta, assim, que seria o sistema Focus. Ali eu explico tudo, é R$ 17, tá, em lançamento, e ele é um tira-gosto de como é a mentoria, que a mentoria já seria aprofundando em cada passo e tal, mas com R$ 17 você pode ver como você vai cortar esse gosto de ChatGPT dos seus textos, como você vai tirar o máximo da sua própria personalidade, recuperar a sua voz e ter textos que, claro, convertem muito. Então, tudo está aqui na descrição. E eu acho que com isso a gente pode ir para o tema do episódio, né, André? É só um adendo, né, pessoal? Eu acho que R$ 17 é o preço de lançamento, né?
Christian, espero que depois você comece a cobrar mais caro diante Eu do espero valor também. de que tem o produto. Se você está vendo a gravação no futuro e o produto já está custando, sei lá, R$ 197, então meus pêsames, mas se você está vendo agora, aproveite. Eu achei só um último comentário nisso. Uma vez alguém comentou lá no meu trabalho que perguntaram assim para uma copywriter lá, como é que vocês escreviam antes do chat GPT, né? E eu comecei a dar risada e, bom, se você tem essa dúvida, acho que o treinamento do Christian vai te ajudar bastante. É o Focus, né, Christian? O nome do treinamento é o Focus, né? Mas, beleza, o link está aqui embaixo, se você quiser, clica lá e acessa e vai ser muito bom. Então, recados dados, né, patrocínios dados, não vamos levar nenhum processo dos nossos patrocinadores, então vamos começar com o contexto, né, do nosso episódio de hoje. Então, vamos lá. Os funis de venda parece que viraram a nova moda da internet. Sim. E num mercado cansado de lançamentos e das promessas fáceis, né, de enriquecimento rápido, parece que os funis chegaram como a nova estratégia de ouro para vender no digital. O problema é que com essa novidade também veio a confusão, né? Agora são tantos funis, tantas opções, tantas estratégias, que fica difícil para alguém assim que, por exemplo, você tem uma carreira em outro, você é um médico, você é um dentista, você, sei lá, e até mesmo para quem é copywriter ou marqueteiro ou designer, alguma coisa que trabalha aqui, você saber assim, o que você vai usar, sabe? Como que você tem esse discernimento, tipo, que estratégia que você usa, como que você começa? O problema da nossa era é a abundância de informações, né? Então a gente tem muita coisa disponível, a gente não sabe nem como dar o primeiro passo. Então, nesse episódio, nosso objetivo aqui é trazer exemplos fora do digital. Eu pensei num exemplo fora do digital aqui para mostrar que criar um funil de venda, ele é uma coisa mais simples e mais fácil do que você imagina, e que quando você entende os princípios, você vai ver que depois a aplicação fica muito mais fácil. E você vai poder fazer com o conhecimento que você já tem. Se você tem um celular, o Christian mesmo vai mostrar que com um celular você consegue já criar um produto, criar um funil e vender, e eu acho que vai ser vai tirar o peso das costas de muita gente esse episódio. Só deixa eu pegar aqui a pauta. Então, só também queria comentar por cima de que funil de venda, quando a gente pensa em funil, não é um conceito, assim, o lançamento já é um funil. Então, vamos começar por ali. O lançamento já é um funil. Então, parece a nova estratégia, porque muitos players estão respondendo à necessidade de, cara, eu não posso vender 3 vezes por ano, preciso vender todos os dias. E é verdade, um negócio não pode se sustentar vendendo 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, só lançando, assim, não dá. Você precisa ter uma oferta recorrente, nem que seja barata para ter esse fluxo de caixa. Assim, se você perguntar para o dono da oficina mecânica e assim, apresenta para ele a ideia, cara, e se você abre o seu negócio 4 dias ao ano? Ou só por 4 semanas durante o ano? Ele vai te chamar de louco. De maluco. De maluco, porque não é. Então, um funil de venda, assim, seria esse processo da jornada da pessoa até chegar até você. Então, aqui o que a gente vai falar é sobre isso, que não é uma coisa muito complexa, mas você também não pode pensar que isso significa que a gente está falando o lançamento para de funcionar. Não, é bem assim. A gente já falou no primeiro episódio de que os lançamentos funcionam. Então, não confunda tática com estratégia. É isso. Então, com o André, vamos... pode falar. Não, eu só também queria trazer que, bom, muitas pessoas do mercado entenderam isso, né? De que não, era difícil você manter um negócio abrindo vendas 3 ou 4 vezes por ano. E a solução que as pessoas fizeram foi aumentar a frequência. Então, se você fazia lançamentos 3 vezes por ano, você começou a fazer 6, 7, 8. E se você não for muito bom e tiver uma capacidade muito grande de renovar a sua audiência, os lançamentos vão cada vez ter menos retorno e você vai gastar cada vez mais. Então,
Isso é uma das formas que causa essa impressão de que ele para de funcionar, né? E é por isso também que muitas pessoas que vendiam lançamentos começaram a vender outras formas de estratégia, outras formas de táticas de fazer marketing, e uma delas é o funil, né? Mas a gente vai tentar trazer um pouco mais de clareza nisso agora. E para fazer isso, eu queria trazer para a discussão um conceito que eu acho que está um pouco fora assim das referências do mercado digital, mas que ele é muito comum e muito famoso e popular na faculdade de administração, foi a faculdade que eu fiz, na disciplina de marketing, que são os 4 P's do marketing do Michael Porter. Eu sei que muita gente até acaba desmerecendo esses conceitos porque eles são básicos demais, só que ao mesmo tempo eu acho que a simplicidade muitas vezes ela é um triunfo, porque ela nos dá uma baliza boa assim para começar o nosso pensamento. E eu acho que esse conceito aqui vai ser interessante na nossa discussão. Então, para quem não conhece, eu vou fazer uma apresentação assim super rápida assim, né? O Michael Porter, ele é um teórico lá de marketing e administração, escreveu vários livros famosos, é bem publicado. Quem faz administração tem que ler alguma coisa dele. E ele vai lá e comenta em um determinado momento, isso já faz bastante tempo, né? Mas que você pode organizar ali o marketing pensando em 4 P's. E esses P's são produto, preço, praça e promoção. Então, isso é um conceito que ganhou muita força, principalmente no marketing de produtos físicos. E assim, obviamente, hoje em dia vai ter muita gente que vai falar que está desatualizado, ou que não é tão simples assim, e vão querer complicar. E eu acho que como a gente quer simplificar as coisas, eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar aqui, começando pelo que é bem básico, né? Então, assim, produto é uma coisa mais simples, né? Que é o que você vende. O preço é o quanto você cobra, e não é necessariamente o valor que aquilo tem. O valor é uma coisa psicológica que as pessoas dão ao que você vende, não é necessariamente você que define. O nosso trabalho como marqueteiro é fazer com que o valor percebido seja maior que o preço pago, né? Porque daí a pessoa sente que está ganhando, tendo uma vantagem gastando dinheiro com você. Então, o produto que você vende, preço, quanto você cobra, praça é onde você vende, né? Então, aqui ele é uma tradução que ele acho que em inglês seria o place, né? Tipo, é onde, em que lugar, acho que é isso, né? Em que lugar você está fazendo esta venda, né? Então, isso, por exemplo, no mercado, em produtos físicos, você está fazendo numa cidade, sei lá, São Paulo, é um grande centro urbano com muito dinheiro, você está fazendo no interior de Minas Gerais, então entende como a praça influencia, né? Aqui a gente está fazendo, a gente pode transpor, né, a praça para a internet, para o Instagram, para o TikTok, para o e-mail, tudo isso a gente pode fazer essas analogias, né? E por fim, o último P, né? Então a gente viu produto, preço, praça, o último P é o promoção, que é mais no sentido de como você vende aquele produto. Não é necessariamente uma oferta, tipo, de R$100 por 90. É mais como você está fazendo. Então, por exemplo, em supermercados, todo mundo já viu aqueles carrinhos assim de degustação no supermercado. Isso é um exemplo de promoção de produto dentro de um ponto de venda. Então, é a promoção de um produto dentro de uma praça, que é o supermercado, para aumentar o valor que você vê daquilo lá em relação ao preço que é cobrado ali dentro. Então, é uma tática que segue todos esses P's aqui de maneira, assim, certeira. E o que eu gostaria depois que eu vou dar um exemplo aqui, um negócio físico, e a minha intenção é que com isso fique mais fácil de pensar quando você criar o seu funil de um produto digital, porque eu acho que se você começar pensando onde que o seu produto se encaixa nesses 4 P's aqui, vai ser mais fácil de você criar tudo que você vai fazer depois. Christian, você quer fazer algum comentário antes de eu seguir aqui? Posso tocar? Bom, só ajudar para o pessoal, né, que tem muita gente que não vê a relação entre as vendas de produtos físicos e vendas de cursos, de vendas de mentoria. Parece que existe essa dificuldade ou essa fricção de aplicar esses
ensinamentos, ou inclusive essa tradição da publicidade dos últimos 100 anos, que é, assim, já que a galera dos dados adora falar de dados, então vamos falar de dados. Os últimos 100 anos têm rodado bilhões de dólares ao longo de muitas marcas e muitas empresas, e hoje em dia empresas bilionárias, a grande maioria são de produtos físicos. Então, a gente precisa aprender a como oferecer, ou como vender os produtos digitais, vendo como que é feito esse marketing. Então, queremos ver, mais uma vez, fazendo reforço do nome do nosso podcast. Temos que ver o contexto em que as coisas estão acontecendo, para que esses 4 elementos, que o André vai dar um exemplo muito bom. Produto, preço, prazo e promoção se aplica, não importa a natureza do produto. Então, você pode ter o melhor preço, pode estar na melhor praça, pode fazer a melhor promoção, mas se o produto não se encaixa ali, tem uma coisa errada. É tipo, você pode ter a melhor churrascaria do mercado, estar no melhor ponto do bairro, você pode estar com a melhor tática de promoção, com o melhor preço, mas você está querendo vender esse produto para o público vegano. Ou você está querendo vender esse produto numa praça que ninguém passa. Ninguém passa por aí, uma rua vazia. Por isso que o ponto físico é muito importante. A gente vê isso literalmente na rua. Que, por exemplo, tem um supermercado aqui perto de casa que eu vejo que quase não tem gente porque ele está muito escondido. Então, ele tem que fazer muitos anúncios, assim, cartazes, outdoors, para avisar para o pessoal, olha aqui, a 500 metros, olha aqui, tem pão fresco, assim, tem que fazer isso, para poder compensar que ele está muito escondido, assim, não dá para ver esse supermercado. Então, no digital também a gente tem alguma coisa parecida. Então, eu queria ver, André, o teu exemplo, que acho que vai esclarecer bastante o que a gente vai querer falar acá. Tá. Falar acá é engraçado. Falar aqui. Acá em espanhol. Em espanhol me está traicionando. Não, mas tá muito bom. Bom, eu vou dar um exemplo da minha família lá. Meus pais moram numa cidade aqui perto e eles são donos de uma padaria. Nessa padaria, eles vendem um bolo que é um bolo que até é o meu bolo preferido, lá, o bolo Marta Rocha. Depois procurem a história aí desse bolo, é bem legal. E aí, vamos lá, né? Então, eles moram numa cidade pequena, essa é a praça, uma cidade, sei lá, 25 mil habitantes, acho que nem tem isso ainda, uma cidade pequenininha. Essa é a praça de onde eles estão. O produto que eles vendem é o bolo Marta Rocha. Vamos supor que o preço de um bolo ali no balcão seja, sei lá, R$100. Então, esse é o preço, R$100. A promoção não é necessariamente eles fazerem uma oferta de 100 por 90. Pode compor, né? Mas aqui eu queria pensar numa coisa mais simples assim ainda, né? Que é a vitrine. Então, por exemplo, este bolo está na vitrine dentro de uma padaria, que está naquela cidade onde eles estão. Então, é assim que esse bolo é promovido. Então, aqui a gente tem, né, os 4 P's, né? O produto é o bolo, o preço é os R$100, a praça é a cidade, né, onde ele está, de 25 mil habitantes, e a promoção é esse bolo dentro da vitrine. Agora, vamos tentar pensar como que a gente poderia naturalmente encontrar um funil de vendas desse bolo num ambiente físico, assim, né? Então, assim, a padaria deles está localizada numa cidade que tem bastante movimento. Passa muitas pessoas por aquilo ali, tem muito tráfego que passa naquela rua. É uma das ruas mais movimentadas da cidade. Na frente da padaria tem uma placa que mostra o nome, que identifica o local como uma padaria. Então, diz lá o nome da padaria, diz o horário de funcionamento, e aí tem o estacionamento, tem a porta aberta e tudo mais. E aqui eu não falei assim, em nenhum momento de publicidade online, né? Então, mesmo sem fazer nenhum tipo de anúncio online, algum tipo de publicidade ali está acontecendo, porque as pessoas, se o tráfego passa pela frente da padaria, ele vai causar uma impressão nas pessoas, né? Então, e as pessoas, quando olham que tem uma padaria, elas têm fome, todos os dias você tem fome, todos os dias você tem vontade de comer, todos os dias você quer
curar uma depressão com um docinho, você quer, sabe, ter um agrado, você quer alguma coisa, então é natural que você passe por uma padaria e você queira parar lá dentro para você comer alguma coisa, né? Ainda mais se for um produto gostoso. Então, pensando assim no negócio de funil, sem colocar R$ 1 em anúncios online. Então, existe uma população de 25 mil pessoas na cidade lá onde os meus pais moram. Vamos supor que todos os dias passem pelaquela rua onde eles estão 5 mil pessoas, sei lá se é um número, ou sei lá, vamos colocar 10 mil pessoas. Passem 10 mil pessoas pelaquela rua todos os dias. Dessas 10 mil pessoas que passam pela rua todos os dias, tem 5 mil que olham e percebem que tem uma padaria naquele ponto onde eles estão, que está aberta em determinados e determinados horários. Dessas 5 mil, vamos supor que em um dia 1.000 entrem dentro da padaria, e dessas 1.000 que entram lá, vamos supor que 500 chegam até a vitrine, né, onde está sendo o balcão, lá onde está exposto o bolo, e dessas 500, vamos supor que 5 pessoas quiseram levar um pedaço, um bolo Marta Rocha para casa. Então, dá para entender, se você olhar assim de 25 mil para 5 mil, como a gente foi afunilando as coisas, a gente tinha um grande público que virou os 5 que compraram no final. E assim, eu não coloquei nenhum real em anúncio online, o custo que eu tive aqui, vamos dizer, para os meus pais foi, eles têm, né, os custos de criar padaria, de decorar, de colocar balcão, de fazer o bolo, todos os custos que quem tem um negócio local sabe que tem. Só que de publicidade aqui, eu não tive nenhum, a não ser, sei lá, fazer uma placa que tenha o logo lá da padaria e colocar na frente. Mas dá para entender que, naturalmente, esse funil acontece no offline. O mesmo funil que acontece no digital, acontece no offline. Só que a questão é o seguinte, o que eu vejo hoje as pessoas vendendo? É como se, a impressão que eu tenho é que, ao invés de fazer realmente alguma coisa que seja, tipo, as pessoas querem complicar esse processo para acabar vendendo uma solução. Então, elas vão dizer assim, não, o seu funil, na realidade, você não deveria fazer você deveria fazer um anúncio para pegar, tipo, 50 quilômetros aqui do raio, porque as pessoas vão pegar um carro e vão até a padaria do seu pai para comprar um negócio assim. Ou então elas vão chegar assim, não, na realidade a tua promoção que está errada, você não deveria colocar o bolo numa vitrine junto com os outros bolos, mas eles tinham que colocar naqueles negócios que ficam girando, tipo, um negócio de assar carne, assim. Só que tem algumas coisas que não fazem sentido, sabe? Então, tem bolo espeiteiras, naquele negócio de assar carne. Tem uns que giram com... Que fica com, que giram. E tem uns refrigerados assim. Não encaixava. Seria bem estranho, né? Mas enfim, eu acho que o exemplo, a ideia aqui foi mostrar o seguinte, esse funil offline, ele naturalmente acontece. E quando você pensa, né, nesses 4Ps, eu acho que fica mais fácil até de você encontrar oportunidades em cenários e situações em que você já está. E aí você consegue criar, vamos dizer, o seu primeiro funil de uma maneira muito mais simples, porque a minha crítica não é que os funis que as pessoas vendem estão errados ou nenhum funciona, mas a minha grande crítica é que muitas vezes as pessoas complicam o que é simples no começo, e você que não tem tanto conhecimento, você vai tentar fazer, não consegue, se frustra, acha que não vai dar certo, e aí você desiste. Quando às vezes, na verdade, você às vezes com algumas mensagens no WhatsApp, você já conseguiria criar o seu próprio funil pensando nessas categorias, né? Acho que é mais ou menos isso que o Christian vai explicar com exemplos que ele teve, né, ultimamente, né, Christian? Sim. Então, é o que eu falo, André, muitas vezes a gente complica as coisas só porque a gente acha que precisa seguir o mesmo modelo que aquele guru, que aquele professor. Só que nós não temos o orçamento dessas pessoas, nós não temos equipe deles, então falar, olha, você pode produzir 2 reels por dia, e vai vender, e vai oferecer, e vai dar mentoria.
a gente vira maluco, assim. Então, é necessário você focar, ok, como que eu vou ganhar dinheiro? Como que vai ser a minha receita? Então, o seu funil tem que ser uma jornada simples, como falou o André. Se pensamos numa padaria, está num bom ponto, passam 20 mil pessoas na frente, desses 20 mil, algumas vão entrar, desses que vão entrar, vão perguntar pelo preço, desses que vão perguntar pelo preço, algumas vão comprar. Então, no nosso caso aqui, eu vou falar dos exemplos que eu tive. Eu estou numa parceria na venda de uma mentoria. Essa mentoria não é minha, estou no bastidores. O especialista, ele é especialista em inteligência artificial, mas mais na gestão de empresa. Eu acho que falei dele um episódio atrás. E o que aconteceu? Ele chegou até mim perguntando, Christian, eu quero vender um produto, um infoproduto, para poder ensinar para donos de negócio sobre gestão. Só que quando a gente estava pensando na parte de preço, promoção, praça, produto, estávamos pensando nisso. Como vamos vender? Onde vamos vender? Para qual público e tal? Surgiu de que ele já tinha a autoridade, ou já tinha, vamos dizer assim, uma praça. Só que ele não tinha visto isso. Ele já estava em uma praça. Porque ele estava em um grupo onde estão outros empresários, só que não são empresários que têm funcionários, são empresários do digital. São outros coprodutores, outros copywriters, outros estrategistas. E eles, pelos aportes desse meu especialista, pelos aportes dele no grupo, relacionados com inteligência artificial, que mostra o que dá para fazer. Então, ele sempre deixava assim o gostinho, né, cara, como que eu faço isso? Uma coisa assim muito monstruosa que ele consegue fazer que parece simples. Então, eu falei para ele, assim, teve uma conversa num domingo, eu tô também dentro do mesmo grupo, aconteceu uma conversa no domingo, uma coisa que ele mostrou, e na segunda-feira eu falei para ele, cara, Fábio, a gente tem que conversar. Não podemos pensar jamais nesse produto inicial que a gente estava pensando, nesse produto para o dono de padaria, para o dono, para aquela maquiadora, para dono de estética, não. Se você quer fazer grana rápido, a gente tem que fazer um produto para essa galera que está pedindo que você venda alguma coisa de inteligência artificial. Então, todo esse trabalho de uma semana, ou de quase 2 semanas, foi, tipo, zero, assim, voltou para o zero. Uhum. E ali, em 2 dias, a gente teve que pensar numa oferta para falar para eles e ofertar nessa semana, aproveitando o time. Então, voltamos ao começo, pensar num produto, porque já a praça já estava. Ele já tinha essa autoridade, mesmo sem ter Instagram, mesmo sem ter canal de YouTube, nada, nada. É só o aporte dele dentro daquele grupo. Essa era a praça dele. Faltava produto, faltava uma promoção e um preço. Então, o produto, cara, mentoria de inteligência artificial. Eu vou te ensinar o básico de inteligência artificial para você aplicar no seu negócio. Essa foi a proposta inicial do produto. Daqui a pouco eu vou falar por que mudou. Preço, tanto. Esse é o preço, mas vai ter uma... E qual que vai ser a promoção? Vamos dar por algum tempo, vamos dar, junto com esse produto, com essa mentoria, vamos dar uma consultoria individual com ele, uma consultoria de negócios, e vamos dar também umas ferramentas para você aproveitar, de inteligência artificial também. Algumas ferramentas para facilitar a vida. Então, essa vai ser a promoção. E foi tudo vendido no WhatsApp, né? Tudo no WhatsApp, assim. Por quê? Porque foi só avisar dentro dessa praça. Galera, seguinte, no dia tal, eu vou abrir, eu vou dar mais detalhes sobre a minha mentoria. Entra no grupo aqui, a gente fez um grupo para centralizar a comunicação. Entrem aqui, se você tiver interesse, que eu mande essa proposta da mentoria, beleza? Ótimo. Estamos falando aqui, segunda-feira, na quarta-feira foi feito esse aviso na praça, e na sexta-feira foi enviado a proposta. Uma vez que se envia a proposta, de sexta para domingo,
Nesse período, entraram os primeiros 10 da mentoria. Então, 10 alunos, assim, numa mentoria, não estou falando de uma mentoria de R$ 200, R$ 300, não. Uma mentoria que sabe que as mentorias, a mais barata é R$ 1.000, R$ 2.000. Então, R$ 3.000 já seria uma mentoria barata ainda. Mais ou menos por ali, nessa faixa de preço, e teve esses 10 mil. Então, teve esses 10 alunos. Então, produto certo, na praça certa, com a promoção certa e o preço certo. As pessoas compraram. O que aconteceu com o tempo? Agora, assim, virou a semana. Agora temos que fazer um Instagram para atrair pessoas novas. Porque a praça era muito pequena. Não, era uma cidade de 30 pessoas. Porque Assim, ali vocês venderam sem nenhum anúncio, sem nenhuma tem página, anúncio, sem nada, o né? anúncio foi a mensagem de WhatsApp. Então, assim, 10 alunos sem se preocupar com página, sem se preocupar com anúncio, com foi um 500 PDF, a proposta no e-mails. PDF, assim, organizado num PDF. Então, veja que é muito simples. Como você pode aplicar isso, né? Já dando um passo a passo prático. Você tem que ter um produto, pensar, o que eu posso vender? Então, eu já vendo, vou dar um exemplo aqui clássico. É que muita gente fala de nutricionista, né? Mas é que tem muita gente que sofre com isso porque, é que tem muito nutricionista, tem muito psicólogo e tal. Mas assim, vamos supor que você venda atendimento. Você vende atendimento. Ao invés de vender um atendimento isolado, por que não pensa quanto custaria um pacote de 10 semanas de atendimento junto? Esse pacote. Então, vamos supor que um atendimento é R$ 100. 10 atendimentos é R$ 1.000. Será que você sente que está errado você oferecer esse pacote de 10 sessões por R$ 800? Será que está errado? Você decide. Mas, assim, pensa assim. Pega a sua lista de contatos no WhatsApp. Oi, fulano, tudo bem? Sabe que eu vou reajustar os preços. Você deveria. Se você está cobrando R$ 100, assim, eu sinto, dependendo do que você faz, mas geralmente tem que ser um pouquinho mais. Oi, gente. Oi, pessoal. Oi, fulano. É isso, você vai mandar uma mensagem personalizada. Oi, fulano, tudo bem? Sabe que a partir do mês tal, no mês de setembro, eu vou reajustar os preços do meu atendimento. Então, eu quero vender um pacote que está ainda no preço promocional e vou dar ainda mais um desconto ali. Então, se você tiver interesse, assim, manda uma mensagem para a gente conversar e eu te explicar melhor sobre esse pacote na sua lista de contatos. Mas é que ninguém dos meus contatos compra. Se você pensa assim, pega uma dica de essa mesma mensagem só modificada. Oi, fulano, tudo bem? Sabe que eu vou registrar os meus preços e eu quero oferecer pela última vez essa promoção. Será que você conhece alguém que se beneficiaria do meu serviço de terapeuta, nutricionista? Será que você conhece alguém? Se conhece, manda o meu contato, por favor, para poder explicar para essa pessoa como funciona então o meu serviço e como pode aproveitar esse desconto, beleza? Você não vai oferecer para a pessoa, você vai pedir para a pessoa te indicar. Sim. Se você tem amigos, se você tem uma lista, assim, quem não tem 100 contatos, 200 contatos no WhatsApp? Você provavelmente deve ter. Então, WhatsApp, não página, zero tá fazendo anúncio. Começar com o que você já tem, né, Christian? Assim, o anúncio é a mensagem de WhatsApp. Então, veja, já tem um produto, a sua praça, essa lista de contatos, tem a promoção e tem um preço. Então, é isso. Agora, e eu acho interessante, por exemplo, né, se a pessoa quiser ver o funil que aconteceu ali, por exemplo, na mentoria do Fábio, existia um grupo com, sei lá, 100 e poucas pessoas, vocês falaram daquele assunto, houve uma demonstração de interesse ali, foi criado um outro grupo, né, para quem estava, vamos dizer, realmente interessado para levar a conversa para esse lugar, então isso já dá uma funilada, né, de, sei lá, de 100, você falou que foram 30 pessoas, e aí dessas 30 pessoas você foi lá e fez uma oferta e entraram 10 pessoas, né? Se for olhar exatamente. Se você for olhar em relação ao primeiro grupo lá, é como você teve
ali você teve 33% de conversão, né? O que é um número absurdo, né? Hoje não. Claro, você quanto mais pequeno, a gente vê. Mas eu acho que dá para, eu acho que é um exemplo muito legal e eu gosto bastante porque para quem assim percebe como é basicamente a mesma coisa que acontece lá para vender o bolo Marta Rocha, sabe? Só que você está fazendo num meio diferente, você está fazendo num meio digital, mas o funil ele acontece do mesmo jeito. E poderia acontecer, sei lá, de alguém que não tá. Imagina uma situação assim para ver também que nem tudo acontece como é num funil, né? Poderia acontecer de alguma pessoa que foi uma desses 10 alunos, desses 10 primeiros que compraram, que, cara, ela gostou tanto, ela achou tão legal, e ela conhecia uma pessoa que estava procurando exatamente aquilo lá. E ela podia chegar e falar, e comprar, e mandar um WhatsApp para essa pessoa e falar, cara, acabei de entrar nisso aqui, você vai adorar também, olha o PDF aqui, entra e vamos estudar junto. Então, poderia vir alguém de fora de toda essa comunicação ali, por algum motivo que você não controla, que já estava pronta para comprar, e ir lá e comprar. Mesma coisa, sei lá, alguém que iria numa padaria, poderia chegar lá e, sei lá, postou no Instagram, alguma coisa assim, alguém de outra cidade viu, caraca, olha que legal, eu vou lá e vou comprar também. Então, nem todas as vendas acontecem, né, por um funil. Acho que a ideia é que quando a gente tenta estruturar um funil de marketing, é você tentar dar uma previsibilidade nas coisas, né? Então, esse esforço, por exemplo, que a gente faz aqui para ter essas primeiras vendas, depois você quer que ele se mantenha para que você continue tendo clientes, né? Eu acho que essa é a ideia. Só que se você entende como fazer isso primeiro, quando você vai fazer depois aquilo que os cursos, coisas assim ensinam, você vai ver que na realidade você só está dando uma escala em um tamanho maior para uma coisa que você já fez de uma maneira natural, seja enviando uma mensagem no WhatsApp, seja você fazendo uma coisa mais simples. E isso faz toda a diferença na hora de você produzir o que você vai produzir, porque aí você vai saber exatamente o que você vai precisar fazer, né? Acho que isso fica bem interessante com esses exemplos, né? Exato. Então, não se preocupar assim, será que eu tenho que fazer anúncios? Assim, antes de fazer um anúncio, investir, você já ofereceu isso no seu status do seu WhatsApp? E assim, que eu tenho vergonha de vender. Então, você deveria estar trabalhando para alguém que não tem vergonha de vender. Então, é o que eu falo assim, se você está querendo ter essa tal de liberdade financeira, porque eu quero ser livre do CLT e tal, você tem que agir como um empresário, como um empreendedor. Não pode pensar que as pessoas vão te implorar para você vender, porque vai ter uma outra pessoa com um preço melhor, com uma promoção melhor, numa praça melhor, com um produto melhor. Então, assim, você tem que aproveitar o que você tem. E só um outro exemplo, agora, sobre o meu produto, né, na minha mentoria, aconteceu exatamente a mesma coisa. Teve uma demanda, nesse grupo, uma pessoa perguntou, eu preciso de ajuda com minha copy. Eu abordei ele no privado. Cara, eu acho que eu posso te ajudar. Posso te mandar uma proposta? Manda. Mandei uma proposta ali que estava meio engavetada, mas ao mesmo tempo improvisei ali na hora. E expliquei para ele, essa é a entrega da mentoria, esse é o preço, o que tu acha? Ótimo, fechou. Será que eu posso passar para minha esposa? E eu falei, ótimo, também, fechou. Vamos, então eu tenho 2 alunos. Falei, caraca, se comprou 2 pessoas, então eu posso vender para mais pessoas. Dali em diante, comecei a organizar e, cara, eu preciso ter mais pessoas aqui dentro da mentoria, porque é um produto que vai me ajudar no caixa e, como eu falei para o André, vai conseguir ajudar a estruturar o podcast também, né? Porque, por isso que é patrocinador aqui do podcast. Mas ali eu pensei, para eu ter mais pessoas, talvez seria bom ter algo barato de início. Então, ali eu estruturei um produto baratinho, R$17. O link está aqui na descrição, que ele explica o método que eu ensino na mentoria. Então, assim, eu posso fazer, eu fiz 4 horas de aula explicando, com referências, bibliografia, livros e tal. E com esse era um produto de entrada. Então, o que eu fiz? Eu comecei a falar dele nos meus stories. E meu perfil no Instagram é pequeno.
No momento que eu comecei a fazer isso, tinha 70 pessoas. Agora tem 100 pessoas. 100. Falei nos stories, e se tenho 100 seguidores, já vai imaginar que nos stories não vai ter 100 pessoas. Nos stories é 15, 20 ali e tal. Uhum. Mas se essa pessoa, cara, eu vou comprar. Eu abri e em 2 dias tive 10 vendas desse produto pequeno. Não parece muito, porque a pessoa fica assim, cara, porque você não fez 6 em 7 com esse lote. Mas validou a oferta. Eu sei que dá para vender. E com esse dinheiro, o que eu fiz? Hoje, por exemplo, eu estou rodando no tráfego pago esse produto. Então, veja que agora que eu tenho esse caixa, eu vou reinvestir. Mas como tudo começou? Porque eu vi que havia uma praça, assim, vi que existia esse público, dei o produto, dei a promoção, dei o preço. Aceitou? Beleza, então eu preciso aumentar essa praça, assim, mais pessoas precisam conhecer. Então, assim, se você for pensar no seu primeiro funil, como fazer para vender, pensar, será que o meu produto está dentro do mercado? Será que o preço está bom? Será que a promoção que eu estou fazendo é excelente? Se você só pensa em dar desconto, provavelmente o problema é no marketing, assim, como você está fazendo o marketing do seu produto, que nem precisa dar desconto. E aumentar a sua praça, assim, mais pessoas conhecendo, ou melhorar o seu posicionamento e tal. Isso, assim vai funcionar o funil. Nós mesmos, aqui no podcast, né, André? Já a gente tem um produto, a consultoria. Como vamos oferecer essa consultoria? Vamos fazer um podcast ali e chegou um cliente, está chegando o segundo e tal. Então, assim, naturalmente vai acontecer que se você tem um produto definido, está numa praça, porque, por exemplo, André e eu estamos falando de coisas que gostaríamos de ver em outros lugares aqui na internet. E nós estamos construindo essa praça, mas estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Substack, estamos no Instagram. E nós temos contatos que vão assistindo o podcast, vão indicando por dentro. Isso vai ampliando. E ali a pessoa, quando entra no episódio, olha, eu queria uma consultoria com eles. E ali vai lá e entra. Então, bem simples. Assim, não sei porque a galera começa a complicar demais. Eu acho que assim, a gente também tem um ponto, né, que o primeiro contato que as pessoas tiveram aqui no digital já foram com lançamentos que são funis de venda bastante complexos, se você pensar para ver. Né? A gente falou lá no primeiro episódio, mas existe toda uma etapa de... E aí as pessoas começam já a refinar e deixar o negócio um pouco mais complexo, porque o mercado também ficou mais consciente disso, né? Mas são várias etapas, é um processo longo, você tem todo um caminho, né, que a pessoa precisa percorrer até ela comprar de você. Mas se você está ouvindo isso aqui, se você tem interesse em marketing, você tem algum produto, você tem algum conhecimento que você acha que você pode monetizar, né? Eu não gosto muito dessa palavra, acho meio feia, né? Monetizar. Mas, por exemplo, se você acha que você tem algo a ensinar, você tem algo a ajudar as outras pessoas, às vezes a única coisa que você precisa fazer é oferecer, porque aí você vai começar o seu funil, né? E eu acho que isso que esses exemplos que o Christian trouxe são muito bons, porque você também já começa com uma expectativa certa, que é mais ou menos a expectativa que acontece no mercado offline. Você vai lançar o seu produto e você não espera que você vai enriquecer em 3 dias, que nem ali o Christian. Poxa, nossa, você vendeu só 10 unidades do seu treinamento. Cara, isso é muita coisa. Tipo, imagina que você fosse um professor que tivesse 10 alunos matriculados para aprender com você. É bastante coisa, não é um negócio pequeno assim. E no momento em que você começa a fazer isso, aí você tem muito mais clareza de para onde ir. Porque qual que é o caminho que eu vejo que as pessoas fazem? Imagina, vamos dizer, o treinamento do Christian. Ah, beleza. Eu quero fazer um treinamento tal. Então, eu vou contratar
um designer, um copywriter, vou fazer 10 anúncios, vou fazer uma página, vou fazer uma régua de e-mails, vou colocar, aí eu vou ter que gravar um negócio, então eu tenho que comprar um microfone, uma webcam, não sei o que. Quando a pessoa viu, ela já gastou, sei lá, 20 mil reais, não fez uma venda, não fez nada, ela já está com o funil bonitinho, todo pronto, ela abre lá para vender, não vende nada. Então, o que acontece? Pô, isso aqui não funciona, isso aqui é uma porcaria, não sei o quê. O que a gente está falando, cara, vai pelo outro lado, né? Pô, você tem essa ideia, começa pequeno, tá? Começa cobrando mais barato, claro, mas você vai melhorando com o tempo, você vai escalando com o tempo, e aí você também tem muito mais chance de fazer alguma coisa, até que você goste mais, porque você vai ter o feedback de quem tá ali, tá entrando no funil logo no começo, né? Então, acho que esse é um dos ensinamentos aqui desse programa. Uhum. Então, só para finalizar, eu queria só complementar de que se você é do tipo de pessoa que precisa, assim, ainda se sente perdida e ainda sente que não dá para contratar a gente, quero que você saiba o seguinte: você precisa saber se você quer continuar arriscando assim, arriscando com essa incerteza, ou se você prefere ir, assim, trabalhar para outra pessoa que não tem nada de errado. Que você, por exemplo, se você é um nutricionista, você trabalha para outro nutricionista mais grande e entende como funciona esse modelo de negócio, assim, como ele capta cliente, como é que ele vai trabalhar 6 meses, e você adquire essa experiência, e você vai lá e volta ali no seu caso. Tem gente que fala, eu vejo muito nos threads, que tem gente reclamando, agora o professor tem que fazer videozinho na internet para vender. Se você é um professor particular, na vida inteira, eu lembro, o professor particular fazia panfleto, ainda hoje faz panfleto e cola ali na rua. Ele está se expondo. Mas, assim, se tem muitas opções, qual que é o teu último recurso? Usar a criatividade. Muitas vezes, essa criatividade não é ser gastar muito dinheiro em tráfego, é simplesmente você saber falar para as pessoas, saber oferecer o seu produto. A vitrine de hoje são as redes sociais, conteúdo no YouTube. Assim, eu vou te dar mais uma dica. Se você é da pessoa que consome muito YouTube, por que você não faz do YouTube sua praça? E você faz os conteúdos ali. Ah, você é do tipo de pessoa que gosta do dinamismo do Instagram. Por que você não vai ali no Instagram e publica ali? Tem gente que, às vezes, se ferra porque tá na praça errada. Porque quer fazer coisa de Instagram rápida, mas quer ir no YouTube. E não sabe sustentar um vídeo de 10 minutos, 20 minutos. Sim. E também ao contrário, gente que quer falar mais ali no vídeo no YouTube e não consegue fazer vídeo mais curto. Tem plataforma, tem praça para todo mundo. É você só saber onde vai se encaixar. E, às vezes, se nada der certo, não tem nada de errado entrar em uma área próxima ali para adquirir essa experiência e ver como fazer para melhorar. No final, a gente vai indicar 2 livros, mas, assim, saiba que o mundo não vai acabar amanhã, você ainda tem vida pela frente. A gente já falou isso no episódio da produtividade. Não viva como se tenho que gastar tráfego agora. Calma, ali. Então, esses 4 P's vão ser essenciais: produto, prazo, promoção, preço. E já é o suficiente para você começar, né? Exatamente. Como eu falei, né, no começo desse episódio, agora a gente está caminhando aqui pro final, né? Pode ser um tema meio procedente, não sei qual é a palavra que eu usaria aqui, mas talvez não seria o mais interessante para nós, né, que oferecemos um serviço de marketing, falar para você que você não precisa, né? Basicamente, a gente está falando que você consegue fazer alguma coisa simples, você consegue fazer com o conhecimento e as ferramentas que você já tem. A questão é que nem sempre, né, você vai ter o tempo para fazer essas coisas. A gente sabe que a vida e a rotina de todo mundo é muito corrida, e às vezes você realmente tem uma dificuldade, você não tem a clareza para você executar, né? Então, às vezes até, por exemplo, uma situação ali o Christian com
com o Fábio, uma pessoa que tem um olhar externo, que tem vê as coisas com um outro contexto, consegue pensar em soluções mais simples, né? E se esse for o seu caso, e você sente que você precisa de alguma ajuda, você tem aquele sentimento que, cara, você tem alguma coisa a oferecer nesse mundo, mas você ainda não sabe o que é, você não sabe quanto poderia cobrar. É para essas pessoas que a nossa consultoria existe, né? Então, se você tiver interesse, clica aqui, manda uma mensagem para mim ou para o Christian, e a gente marca uma reunião e conversa, e a gente pode ser desenvolver justamente um desses funis simples para você, né? Mas é aquele ponto de partida, porque depois disso vai ficar tudo muito mais fácil, né? Uhum. Fechou, Christian? Vamos para nossa encerramento tradicional com a frase e a indicação da semana? Certo, assim, quer que eu fale a minha frase? Não, eu acho que eu começo e aí a gente mantém a ordem da pauta aqui, pode ser? Tá bom. Então tá, a minha frase, eu passei muito tempo pensando nela, não, brincadeira, foi no começo do episódio a gente conversando e ela surgiu, mas a minha frase é foco no simples, né? Não tenta complicar as coisas antes de você colocar um dinheiro para dentro, foca no simples, faz uma oferta simples, vende, depois que você tomar gosto porque tá ganhando dinheiro aqui com a internet, aí você começa a escalar e começa a pensar em funis mais complexos, né? Não precisa querer fazer o funil reverso do Tennessee logo de cara, que não é necessário. Foca no simples. A minha frase é: você não vende não por falta de audiência, mas por falta de audácia. Então, talvez você não está vendendo porque você tem medo de oferecer para seus contatos, você tem medo de falar seu produto nos seus stories, você tem medo de falar que você tem um produto à disposição. Então, assim, como falou André, você tem que focar no simples e muitas vezes aquilo simples é você ter a confiança, a segurança de que você sabe que você está fazendo algo bom para as pessoas. E, assim, mais uma vez, se você sentir que contratar a gente não é a melhor opção, sinta-se à vontade de mandar uma pergunta, nem que seja uma pergunta que não seja para o André, seja para mim, mesmo que você não compre, mas pelo menos assim, um direcionamento mínimo, cara, você vai precisar fazer isso, porque é isso, assim, não tem muito o que fazer. Ah, mas eu quero uma implementação e tal, ali a gente pode trabalhar contigo, mas sim, se o seu problema é que, cara, sabe o quê? É que você está cobrando muito barato. Testa aumentar o preço. Ou, por exemplo, cara, você já pensou em postar seu primeiro conteúdo? Você não está vendendo e você não publica, não faz nada, não já falou para a sua tia que você tem um produto de emagrecimento? Assim, às vezes falta isso, falta audácia, né? Então, é isso que eu tenho para te dizer. Eu gosto muito dessa frase do Christian, ressoa muito comigo aqui também. Então, antes de encerrar nossas indicações de livros, eu vou trazer um livro de fora, né, do marketing digital. Não é o livro dos 4 P's do Porter, porque eu nem sei, na realidade, em qual livro que isso está, mas se eu não estou enganado, eu li esse conceito pela primeira vez no livro Administração de Marketing, do Philip Kotler, e é o Kotler e Keller, se eu não estou enganado. É o livro base de marketing de uma faculdade de administração. Para alguém que às vezes está um pouco cansado de referências do mercado digital, eu acho que pode ser uma leitura interessante. Não espere um passo a passo, faça isso, faça aquilo e uma receita de bolo para você seguir. Mas às vezes, se você tem essa vontade de conhecer os princípios das coisas, muito do que você começa a ver assim que muito do que vendem no mercado digital já foi mapeado e já foi colocado nesse livro ali. Então, eu deixo essa indicação dos meus tempos de faculdade, acho que pode ser uma boa leitura, ou um bom livro de referência de consulta para você ter na sua casa. Não, muito bom. Um livro que eu indico, que esse sim vai ser um pouco mais de dentro do mercado digital, é a trilogia Segredos, do Russell Brunson.
Só que talvez você não saiba, sempre é bom pensar nisso dali. O livro não é novo. O livro tem, eu acho que 10 anos, ou mais de 10 Eu acho. anos. Uhum. Eu vou ver quando que saiu. A tradução no Brasil é nova, mas o A livro tradução no original é Brasil é antigo. nova. A tradução no Brasil é bem nova. Só que, deixa eu ver, só rapidinho, só para confirmar quando que foi lançado. 2015. 2015, o primeiro, o segredos.com. 2015 tem 10 anos. Então, e ali fala de funis. Então, esse livro, segredos.com, aqui no Brasil está sendo publicado pela H1 Editor, mas se você conseguir em inglês, também vai ser ótimo. Eu li em inglês porque não estava aqui no Brasil, nem em espanhol estava. E ali você vai ver os conceitos do funis de uma forma. O Russell Brunson tem uma linguagem bem simples, bem assim, bem simples de entender. E isso dali você vai ver como que ele aborda isso antes do boom aqui de funis no ano passado, neste ano, agora funil para cá, funil para lá. E é algo novo, é algo novo. Então, perdão, é algo antigo, não é algo novo. Então, você vai perceber que ele apresenta vários modelos de funis, mas ele também vai apresentar funis simples. Então, pega daquele livro, qual que vai ser a parte prática dele. Na hora de ler, ele pensa, qual que é o mínimo que eu posso aplicar? Ponto. Eu acho que o livro Essencialismo, eu indiquei no episódio de produtividade, Acho que se sim. não, mas ali no livro Essencialismo eu falo, o que é o mínimo que eu posso fazer? Então, você vê esse livro e não se deixe amedrontar pela quantidade de informação. Aquilo que você não pode aplicar, deixe para lá, deixe para lá. O que você pode aplicar? E muitas vezes é isso que a gente conversou aqui no episódio. Você já tem um produto, oferta ele. É isso que você pode fazer? Tenta fazer 1, 2, 3 vendas. Então, como posso potencializar isso? Tenho produto, link da bio, consiga fazer conteúdos. Assim, e oferta é isso, o seu produto dentro dos conteúdos. Às vezes é isso, como falamos antes, não é audiência, muitas vezes é audácia, falta audácia. Falta você se sentir confortável falando o preço, falando, olha, custa isso, a promoção vai acabar tanto. E assim, eu acho que é o mal do latino-americano, porque eu lembro que na Venezuela tem muita gente que é vendedora, mas tem muita mais gente que não gosta de vender. Então, não é só o brasileiro que não gosta de vender, é que nós, na Latinoamérica, não temos essa cultura americana, assim, dos Estados Unidos, de ter sempre o cartão de crédito na mão, de ter sempre essa cultura como do consumismo, né? Agora que temos um poder aquisitivo um pouquinho melhor, assim, nos Estados Unidos a cultura do compra e venda, cultura comercial, tá desde o século XVIII, desde o século XIX. É só recente, nos últimos 100 anos, que em Latinoamérica, agora estamos tendo esse poder aquisitivo, estamos saindo das ditaduras, estamos saindo, entendeu? Então, é uma coisa cultural mesmo, que tem gente que não tem essa boa relação com o dinheiro. Então, veja o que pode você aplicar agora, que com certeza você vai ver, às vezes você vai pensar, caraca, por que não falei nos meus stories que eu tenho esse curso, que eu tenho 2 vagas para meu atendimento? Às vezes falta só isso e você vai conseguir vender. É isso aí. Acho que é isso, então, os livros, repetindo mais uma vez, né, Administração de Marketing, do Philip Kotler, e a trilogia Segredos.com, do Russell Brunson, que se fala, disponível na H1 Editora, que não está nos patrocinando ainda, mas quem sabe um dia. Também não temos links de afiliados aqui ainda, estamos completamente desmonetizados nesse podcast, mas foi uma discussão boa. Acho que podemos encerrar, Christian, tem mais alguma coisa para falar? Não, podemos encerrar, sim. Tomara que do próximo episódio a gente receba algum feedback de, cara,
eu apliquei e fiz 10 mil reais, agora eu vou Isso. contratar vocês. Isso dali vai aquecer meu coração. Isso seria uma boa mensagem de lei. Bom, então, pessoal, é isso. Esse foi mais um episódio. Se você gostou, curte aqui esse vídeo, deixe o seu comentário. Se tiver uma dúvida, manda pra gente lá no Instagram, ou manda pra gente, ou comenta aqui no podcast. Se inscreve no canal, compartilha com um amigo. Vocês sabem, né, o que vocês têm que fazer, né? Então, um abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu, Cristian. Obrigado. Valeu.